Olá, amado, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para fazer o comentário da lição desta semana. Aliás, é a última lição desse trimestre, lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre das lições bíblicas da classe de jovem da editora CPAD. Nós estudamos nesse trimestre aí sobre as peregrinações do povo hebreu nos 40 anos, ou pelo menos 38 anos, no deserto, no que corresponde ao que está escrito no livro de Números. E você que faz parte da família ebdinfoco.com.br pode ficar ligado, deve ficar ligado, porque terminando agora o primeiro trimestre, mas o segundo trimestre já está aí, e nós já iniciamos a semana com novidades para o segundo trimestre. Você fica atento aqui no canal no YouTube e também na plataforma ebdinfoco.com.br. Acesse www.ebdinfoco.com.br, lá você vai encontrar uma diversidade de conteúdo para a sua escola bíblica dominical. Além de assistir a aula aqui no YouTube, você vai ter o slide lá na plataforma, os cursos para professores, curso básico em teologia, os subsídios em PDF e em vídeo, tanto da classe de jovem quanto da classe de adultos. Pois bem, então, a lição é a lição de número 13, a última desse trimestre, e o assunto é o deserto vai passar. Estamos chegando ao final do trimestre e também chegando ao final do livro de Números, que foi objeto do nosso estudo nesse primeiro trimestre. E o deserto vai passar porque essa lição vai tratar justamente do momento final do povo de Israel no deserto, no momento em que eles acampam ali nas campinas de Moabe, já depois de terem atravessado o deserto e estarem prontos para atravessar o Jordão para a terra prometida. O texto do dia diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só, esse texto está em Josué, capítulo 1, verso 9, é um texto que Deus dirigiu especificamente a Josué naquele momento, animando ele para o desafio que ele iria enfrentar, assumir o comando da nação agora no lugar do grande Moisés, e também conduzir o povo a atravessar o rio e adentrar a terra de Canaã para os desafios que viria. E certamente este versículo também fala conosco, que nós devemos esforçar-nos e termos ânimo e não nos pasmar diante das dificuldades, porque Deus está conosco. Nós somos mais vencedores porque Cristo venceu. A síntese diz o seguinte: a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará. E estaremos para todo sempre com o Senhor. Enfim, eu fazendo aqui uma comparação com a caminhada do povo de Israel no deserto, com a nossa caminhada neste mundo, de fato não deixa de ser um deserto, né? Nós passamos por inúmeras dificuldades, mas também temos o privilégio de ver Deus agir em nossas vidas. E o mais importante é que esta jornada irá terminar. E diferente dos israelitas, que terminou o seu deserto, mas continuou as batalhas em Canaã, nossas batalhas também terminam, porque a Canaã celestial não haverá mais guerras. O texto bíblico está em Números 32, 31 a 33 e Números 33, 50 a 56. Como de costume, eu não vou me deter no texto, em virtude do tempo, mas você leia o texto, e inclusive dos dois capítulos, e também, de preferência, em várias versões diferentes, e com acompanhamento de um comentário bíblico, um bom comentário bíblico. A nossa introdução vem nos dizer o seguinte: neste trimestre acompanhamos a longa jornada do povo hebreu pelo deserto. De fato, uma jornada longa. Eles caminharam por aproximadamente 40 anos, num lugar onde as pessoas, em regra, não se arriscavam a fixar residências pelas condições extremamente desfavoráveis. O deserto realmente era algo estarrecedor. Um grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água. Estas eram as condições geográficas, climáticas e, em geral, né, as condições em que o povo
passou os 40 anos num terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões. Isso aqui pode ser inclusive literal. O deserto da Arábia tem muitos escorpiões poderosíssimos. A condição inóspita do deserto ajuda a potencializar o poder tóxico da toxina do escorpião, além da falta de água, além da insolação. É interessante que no deserto, durante o dia, chega a 50 graus. As pessoas poderiam morrer de insolação. E durante a noite, chega a 0 graus. Poderiam morrer de hipotermia. Mas Deus cuidou do povo. Toda a trajetória de Israel no deserto, durante o dia uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Além da rocha que jorrava água, que os acompanhava, como diz o apóstolo Paulo. Esta rocha era Cristo. A jornada, apesar de tudo isso, a jornada está neste exato momento chegando ao final. O povo está alegre, feliz, porque apesar do deserto e das serpentes, dos escorpiões, da seca, da falta de água, da sede e de todas as tribulações, a jornada, este momento, por exemplo, pelo menos esta jornada está terminando. A geração que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto havia sido consumido durante a peregrinação. É interessante notar que nenhum deles faleceu por falta do cuidado de Deus. Morreram pela desobediência, tentaram a Deus e caíram no deserto, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 3, versos 16 e 17. Isso aqui é interessante notar, porque primeiro, a geração que atravessou o mar, que diz o comentarista aqui, o Mar Vermelho, a pé enxuto, e havia sido consumido no deserto, é aquela geração a partir dos 21 anos, os homens de guerra que saíram do Egito. E que nenhum destes que morreram, sobraram só Josué e Caleb, nenhum destes morreram por falta do cuidado de Deus. Mas, na verdade, morreram porque desobedeceram. Isso é uma reflexão importante que nós temos que fazer, porque Deus fez uma promessa a Abraão. E a promessa de Deus era a descendência fiel de Abraão. E isso Deus cumpriu. Assim como hoje a promessa de Deus, a fidelidade de Deus é para com o remanescente fiel. Não é porque o cara abriu uma denominação, não é porque o cara tem uma denominação, não é porque a denominação dele é uma das maiores do país e que ele é um grande líder, enfim, um homem famoso, um artista gospel, que Deus é obrigado a salvá-lo. Não, a fidelidade de Deus é para com o remanescente fiel. Só herdará, só entrará no descanso de Deus o remanescente fiel. Primamos por ser esse remanescente fiel. Primeiro ponto, chegando ao fim da jornada, a antecipação da herança. Isso aqui é um caso bastante interessante, né? Os filhos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés eram afeitos à pecuária, donos de muitos animais. E eles anteciparam a sua herança. Lembrando que a herança de Israel era a terra de Canaã. Mas os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, como eram criadores de gado e plantadores, eles, então, quando chegaram ali nas campinas de Moabe, viu tudo muito bonito, estavam todos acostumados com o deserto, não tinha lugar nenhum para plantar, não tinha capim para o gado comer, e, enfim, quando eles viram as campinas férteis de Moabe, as campinas do Jordão, eles pediram para ficar ali do outro lado. Bom, essa é uma questão bastante complicada. Moisés não gostou da história. Ele repreendeu os Rubenitas, Gaditas e a metade da tribo de Manassés, inclusive acusando eles de praticar o mesmo pecado que os espias que voltaram com um relatório pessimistas praticaram, que aborreceram terrivelmente a Deus. Porém, essas tribos se prontificaram a transpor o Jordão e ajudar a derrotar os exércitos cananitas. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Josué 4:12. E essa aqui foi uma questão, onde uma condição, melhor dizendo, onde Moisés impôs a eles, vocês estão errados em não querer atravessar o rio, em querer terras aqui do lado de cá do Jordão, mas pelo menos vocês, o exército de vocês, terão que atravessar o rio e ajudar Israel a adentrar na terra. E assim eles fizeram. O perigo de ficar à margem de Canaã.
Pois então, essa é uma questão bastante interessante também. Eles ficaram no limiar da herança, por isso corria grande perigo. Inclusive, foram os primeiros a se tornarem idólatras, também os primeiros a serem levados cativos à Assíria. Eles ficaram basicamente desprotegidos, né? Foram duas tribos e meias que, apesar do seu poder de organização e também poder de exército, eles ficaram longe das outras tribos. Havia o Jordão para atravessar, mas eles preferiram ficar. E isso trouxe alguns prejuízos. Foram os primeiros a aderir à idolatria e também os primeiros a serem levados cativos para a Síria. Recordando a viagem no deserto. Depois da purificação do exército de Israel, em Números 31, 13 a 24, que é aquela questão que o exército saiu para derrotar os midianitas, e Moisés ordenou, que era uma ordem de Deus, que matassem todo mundo, inclusive mulheres e crianças, mas eles trouxeram as mulheres, né? E aí Moisés ficou furioso, porque eram as mesmas mulheres que haviam feito eles pecar, eram as mesmas mulheres que Balaão havia induzido a que elas viessem até os israelitas para que eles se prostituíssem lá em Baal-Peor. Então, Moisés ficou extremamente irritado e eles tiveram que passar por uma quarentena aí de 7 dias fora do acampamento e se purificarem até retornarem. Depois teve aqui a questão da resolução a respeito das terras além do Jordão, né? A conversa de Moisés com os líderes de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. Depois de tudo isso resolvido, chegou a hora da despedida do grande líder, né? Moisés então faz um longo discurso. No capítulo 33 nós vemos esse discurso. Ele discorre a respeito da história da travessia pelo deserto e começa com a saída do Egito. Ele não deixa de lembrar o povo como foi a vida no Egito. Ele não deixa de lembrar o povo como foi a travessia do deserto, do mar, tudo que eles enfrentaram. Moisés fez questão de lembrá-los por onde eles haviam passado. Relembrando o passado, mostrando como viver no presente. E, claro, também preparando eles para o futuro. Eles não podiam cometer o erro que muitos cometeram no passado, e nem no presente, e nem no futuro. Por fim, o Senhor adverte o povo a respeito das consequências para quem se tornar relapso em obedecer. Uma das preocupações de Deus e de Moisés, claro, a preocupação de Deus era a preocupação de Moisés, era que, o que acontece? O povo saiu do Egito, era um povo idólatra lá no Egito. O Egito era um povo idólatra. Então, de alguma forma, eles aprenderam alguma coisa com o Egito. É inevitável a gente não ser influenciado pelo local em que nós estamos. E eles estavam indo para Canaã, onde havia um povo idólatra. A cultura, a religião, a ética, a jurisprudência, a justiça, né, dessas nações eram perversas, depravadas, imundas. E o povo de Israel saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, passando por uma depuração, uma purificação, e eles não podiam simplesmente chegar em Canaã e aderir a tudo que os cananeus praticavam. Então Deus adverte eles, as bênçãos são condicionais. Se vocês obedecerem, vocês herdarão a terra e permanecerão nela. Mas se vocês obedecerem, serão expulsos da terra como de fato foram. O amor do Altíssimo por seu povo, a cada novo parágrafo das Escrituras, mostra Deus como um pai cuidadoso, né? Deus se preocupando com aquele povo. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Segundo ponto, fé e herança. Chegando ao fim da viagem. Os hebreus, ao chegar ao fim da viagem pelo deserto, os hebreus fixaram acampamento nas campinas de Moabe, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Você lê lá Números 33 e 50 e vai estar bem explicado. E você vê no mapa aqui, Moabe de um lado, na frente as campinas do Jordão, o Rio Jordão, e do outro lado a terra de Canaã, e em especial Jericó. Eles estavam de frente, possivelmente até poderia haver alguma movimentação do outro lado do vale aí, das campinas. A cansativa viagem pelo deserto estava chegando ao fim, e esse era um momento de especial alegria. Certamente
Eles estavam imensamente alegres, estavam terminando aquele momento de terror que eles passaram pelo deserto, né? O deserto seco, com serpentes, com escorpiões e muita sede. Estava terminando. A alegria era, sem dúvida, é sempre muito bom terminarmos as lutas e nos alegrarmos. O Deus que guiou os hebreus até a terra prometida deseja também nos guiar em nossa trajetória por esse mundo tenebroso. Certamente os israelitas estavam felizes por saber que a jornada estava chegando ao final. Não é diferente. Deus cuidou daquele povo, Deus cuida de nós, e nós devemos estar também felizes por saber que a nossa trajetória neste mundo está terminando. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo que a coroa da justiça está preparada para todo aquele que amar a vinda de Cristo. Nós devemos estar felizes por se aproximar à vinda de Cristo, porque as lutas terminarão neste mundo tenebroso. Deus é bom e tem cuidado de nós, por isso podemos descansar o nosso coração, pois o Senhor nunca erra, Ele também não se atrasa e nem permite que a luta da vida seja mais dura do que possamos suportar. Se você está achando a sua luta muito grande, confie em Deus, se regozije nele, busque satisfação nele. O pastor John Pipe gosta de falar que nós devemos nos alimentar mais de Cristo e nos satisfazer mais nele. Assim nós vamos suportar mais também as provações. A herança pela fé, uma visão. Olha só que interessante. Em Números 34, verso 2, Deus está falando a respeito do futuro, no qual os israelitas herdariam pela fé a terra prometida. Deus estava cumprindo as suas promessas. Deus está falando para o povo, olha só, eu fiz uma promessa a Abraão, confirmei ela com Isaac e Jacó, fiz essa promessa a todos os nossos pais, e hoje eu estou mostrando para vocês que eu sou um Deus que cumpre promessas. Deus não falha nas suas promessas. O Senhor estava fornecendo uma visão aos hebreus do que seria a herança deles. E o propósito para isso era encorajar o povo a seguir caminhando e conquistando as muitas cidades. Quando Deus nos mostra, nos dá a visão da nossa vitória, é para que nós possamos continuar, perseverar, é para nos animar. Deus deu àquele povo, olha, vocês parem aqui nas campinas de Moabe, do outro lado da terra. Do outro lado. Ele fez isso com Moisés, subiu no monte, Moisés, está ali a terra mana leite e mel. Você não vai entrar, mas encoraje o povo. Encoraje o povo, diz para o povo que o que você tem visto é maravilhoso. E Deus sempre nos dá essas visões para que nós possamos continuar no propósito, sempre encorajados e nunca desanimados. Aos olhos dos israelitas não havia nenhuma possibilidade de êxito nas batalhas, mas a visão espiritual fornecida a eles pelo Senhor tornou-se o combustível necessário para lançá-los à guerra. Certamente, ao olhar para eles, né, como foi o relatório dos 10 espias lá atrás, e de, o povo é muito grande, nós somos como insetos perto deles, mas Josué e Caleb tinham esta visão, que esses 10 não tinham, né? Uma visão espiritual. Eles entenderam, o povo é grande mesmo, tem gigante, tem todo tipo de problema, mas nós temos Deus. Nós temos Deus. Essa é uma perspectiva que o cristão deve ter. Temos problemas? Temos dificuldade? Temos, mas nós temos Deus. A herança pela fé é uma proteção. O Senhor, ao estabelecer os limites da herança dos hebreus, estava, primeiro, aguçando a fé do povo. Ou seja, olha, vocês terão que viver de acordo com o que eu tenho determinado. Segundo, Deus estava os protegendo contra a cobiça. Por quê? Naquela época era natural que os reinos, que as nações guerreassem e conquistassem e fossem conquistando e conquistando e conquistando. Deus disse para os israelitas, não, vocês vão conquistar só isso aqui. Eu dei isso aqui para vocês. Não é para vocês cobiçarem o mundo inteiro, não. Porque eu sou o Deus de todo mundo, não vocês. O Eterno não desejava que a aquisição de bens materiais fosse a força motriz de Israel. Eles precisavam anelar, como Abraão, a cidade que tem fundamentos, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10.
É interessante porque Abraão era rico. Abraão era imensamente rico, um homem extremamente rico. Mas não era o alvo principal dele adquirir riqueza. Mas ele almejava comunhão com Deus. Ele almejava, como diz o escritor de Hebreus, a cidade que tem fundamentos. Não era para o povo almejar somente a terra de Canaã, mas também almejar comunhão com Deus. Nós não temos que almejar, não que seja pecado, trabalharmos, desejarmos crescer, assim como Abraão, mas devemos ter como princípio e como principal a meta de possuir a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é o próprio Deus. A herança oferecida pelo Senhor, entretanto, deveria ser conquistada com força e coragem, pela fé. Mais uma vez repete aqui Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. É interessante nós pensarmos nisso aqui, porque Deus sempre diz para os israelitas, não pense que a força de vocês, o braço de vocês, é que está conquistando essas vitórias para vocês, mas sou eu. Só que o que acontece? Uma vez que nós dizemos que temos fé, nós temos que andar em direção àquilo que nós desejamos. Se eu tenho fé que vou conseguir um emprego, então eu devo procurar um emprego, devo me preparar para esse emprego. Se eu tenho fé que vou me tornar um pregador, então eu tenho que estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Isso é evidente. Se eu tenho fé que posso ser útil na vida de alguém, então eu tenho que me esforçar para isso e praticar isso para ser útil na vida de alguém. Por isso, a herança oferecida pelo Senhor, entretanto, deveria ser conquistada com força, coragem e pela fé. Não obstante a fé, não obstante a mão de Deus, mas eles tinham que agir com coragem e com força. Terceiro, o fim da jornada. A oferta aos levitas. Olha só, os 2 últimos capítulos do livro de Números nos trazem as últimas recomendações de Moisés para o povo. Logo em seguida, nós temos a repetição da lei em Deuteronômio, né? Primeiro, Moisés, ali finalizando Números, ele faz as recomendações ao povo. Depois tem a repetição da lei, né? Que é o livro de Deuteronômio, com os discursos de Moisés, que são maravilhosos, lindíssimos. E, por fim, a morte do grande líder Moisés, o profeta Moisés, o legislador Moisés. E depois de determinar a divisão da terra, o Senhor fez lembrar da necessidade de os levitas morarem em cidades próprias. O que acontece? Os levitas, eles não herdaram terras. Por quê? Porque eles eram as pessoas do templo, eles que cuidavam do culto, eles não podiam... eles não tinham tempo para ir para a guerra, por exemplo, nem exército, nem soldados tinham nos levitas. Então, eles não herdaram terras, mas eles herdaram cidades dentro das terras das outras tribos, e assim eles tinham a liberdade de ali morar, de ali prosperar e assim por diante. Santidade e justiça são virtudes imprescindíveis para quem quer ser abençoado. Israel sabia que a bênção do Senhor é da obediência ao seu padrão ético e moral. Eu já falei isso. Israel saiu do Egito, uma nação moralmente e eticamente perversa, sem temor de Deus, estava indo para Canaã, onde tinha um povo igual ou pior. Então, eles precisaram passar pelo deserto, aprender com o próprio Deus, esquecer o que tinha aprendido no Egito, e eles tinham que aprender com Deus, que quando eles chegassem em Canaã, eles tinham que ter um padrão diferente dos outros, mais elevado, porque era o padrão de Deus. Deve ser isso também a conduta da igreja. O nosso padrão ético, o nosso padrão moral, o nosso padrão comportamental deve ser mais elevado do que o do mundo, porque o nosso padrão é Deus. Estabelecimento de leis justas. É interessante. Por fim, o Senhor entregou, por intermédio de Moisés, as últimas leis, penais e hereditárias. Eu não vou me deter nelas, porque demoraria um pouco de tempo, mas façam um estudo sobre esse ponto aqui, que é bastante interessante. Por que Deus instituiu essas leis? Olha, Deus estabeleceu diversas leis devido à dureza do coração dos hebreus. E Israel deveria refletir a glória do Senhor em seu ordenamento jurídico. Mais uma vez, o exemplo do que era o Egito e do que era Canaã, e Israel não deveria seguir. Esse povo era um povo depravado, mas Israel deveria refletir o caráter de Deus em tudo. As leis tinham um propósito maior, e inclusive apontavam, sobretudo, para a justiça que provém da cruz do Calvário, e eram justas, proféticas e messiânicas. Conquistando o impossível. Ao longo de 40 anos, Israel palmilhou por uma estrada
de muitas dificuldades mesmo, né? Parece até a poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Mas agora as margens da terra prometida receberia as últimas instruções de Deus. Mesmo depois de uma jornada causticante, depois de uma jornada terrível pelo deserto, agora as margens da terra prometida, Deus instrui que eles devem se comportar de forma diferenciada no meio do povo ímpio. E, na verdade, era para eles expulsarem esse povo ímpio e habitarem a terra. Isso poderia ter acontecido há quase 4 décadas, mas, pela incredulidade da primeira geração de hebreus, a porta foi fechada. Muitos dizem que Israel poderia ter entrado em Canaã no primeiro mês, que a distância não seria tão grande, ou pelo menos nos primeiros meses depois de sair do Egito. Mas, pela incredulidade da primeira geração de hebreus, a porta foi fechada, eles precisaram passar 40 anos no deserto. O Rio Jordão estava cheio, transbordando pelas suas ribanceiras. Mas não havia problema quanto a esse fato, pois Deus cumpriria brevemente sua promessa. Para quem abriu o Mar Vermelho, para quem enviou coluna de nuvem, coluna de fogo, rocha que andava com o povo e jorrava água, abrir o Jordão era algo de somenos importância. O povo estava confiante porque Deus estava cumprindo as suas promessas. A vida do crente é semelhante à do povo de Deus no deserto. Verdade. São muitas estradas empoeiradas pelas quais devemos trilhar. Vivemos na contramão do mundo, e essa deve ser a tônica da vida do cristão. Na contramão do mundo, para não sermos condenados com o mundo. Tudo em vista, tendo em vista, melhor dizendo, o aprimoramento espiritual, para depois tomarmos posse das bênçãos que estão preparadas para aqueles que amam a Deus, né? Paulo diz que Paulo diz que a coroa da justiça é preparada para aqueles que amam a Cristo, amam a sua vinda. Bom, nossa conclusão. Chegamos aqui na nossa conclusão. E na nossa conclusão nós temos o resumo aqui do que nós estudamos nessa lição. O livro de Números, ao narrar a caminhada dos hebreus por cerca de 40 anos em uma região desértica, simboliza a vida de fé de cada cristão em todos os tempos. Isso é verdade. Mas cabe a cada crente se apropriar de cada fato narrado no livro de Números e assim guardar as importantes lições que ajudarão na jornada da fé até a Canaã celestial. O livro de Números pode parecer maçante, mas está aí. É um exemplo da vida cristã. Deveria ser mais lidos. Nós temos aqui as perguntas, e eu não vou me deter nas perguntas. Você faz aí uso delas para atingir o objetivo esperado desse instrumento. Então é isso aí, chegamos ao final. Só lembrando aqui, visite o site do ebdemfoco.com.br e você vai encontrar uma diversidade de conteúdo para abençoar a sua vida e a sua escola bíblica dominical. Lembrando também que você não deve piratear esse slide, porque se assim fizer, estará prejudicando este projeto que tem abençoado muitas vidas. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário. Próximo trimestre chegando aí e eu espero por vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.